Estávamos ouvindo aí a música chamada Zigeunerweisen, exatamente, na versão do Paul Mouriat. O Paul Mouriot, um artista francês que fez a versão dele dessa música do Pablo de Sarasate, que era um músico, um compositor espanhol. E por que nós estávamos ouvindo essa música, né? Essa música, ela foi tocada numa versão é, de piano, violino, aqui em Salvador, no Teatro São João. Tá? Na ocasião, o pianista era o chamado professor Stil e o maestro era Fernando Amaral. Isso é uma pequena amostra do que a gente vai ver aqui nesse programa de hoje, para a gente falar sobre esse gigante que foi o Teatro São João. Tá? Então o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai primeiro ver a criação do teatro, tá? A gente vai ver a estrutura interna e externa dele, e a gente vai fazer um passeio bem breve do que o teatro testemunhou, né? Músicas, peças de teatro, filmes, acontecimentos históricos como alguns discursos, né? E a gente vai acompanhar também o início da decadência do teatro, infelizmente, até o seu incêndio em 1923. As fontes utilizadas foi no site do Arquivo Digital. Infelizmente, por conta da pandemia, o alcance de mais fontes, inclusive no arquivo histórico, infelizmente não deu para fazer por conta da pandemia do coronavírus. Mas a gente tem aqui um material interessante para a gente poder analisar e bater um papo sobre o Teatro São João. Teatro São João que sobreviveu de 1812 até o ano de 1923. E para a gente iniciar logo aqui a nossa primeira parte, a gente vai ver como ele foi criado. O Teatro São João, ele foi iniciado, né? Existia um projeto em 1806, na época o governador era o Conde do Porto, e ele foi arrastado até, enfim, ser construído em 1812, na data de 13 de maio de 1812, para fazer uma homenagem ao aniversário do Dom João VI, certo? E o que ocorreu, né? Por que esse teatro demorou para sair do papel? Demorou um pouco para sair do papel. Acontece que o Conde do Porto ele vai falecer, né? E as obras elas ficam paradas até o Conde dos Arcos dar início à construção dela. E a primeira coisa que a gente tem aqui de interessante na construção do teatro é que o teatro ele foi construído com mão de obra escrava, tá? E quem participou da construção foram os escravos Hausás, que eram muçulmanos, tá? E a mão de obra foi escolhida justamente por conta das revoltas que estavam ocorrendo no início do século XIX. A gente vai ter três grandes rebeliões, uma tímida iniciada em 1807, aqui em Salvador, que foi abafada a tempo. Essa rebelião do mesmo grupo vai acontecer em 1814, tá? E a mais conhecida em 1835 com os malês. Eu falo o mesmo grupo, né? Por quê? Porque todos eles eram muçulmanos, né? A Malê é a revolta mais conhecida, mas se a gente confrontar ali a documentação que a gente tem, a gente vai ver que os objetivos eram muito próximos, muito parecidos. Mas isso é um tema que a gente pode debater em um outro programa e a gente vai ter que tocar a bola para frente porque tem algumas coisinhas aqui para a gente ver com mais detalhes,
certo? Então, como punição, eles trabalharam na construção do Teatro São João, por conta da rebelião de 1807, tá? E em 1814 vai ocorrer uma outra rebelião, chamada assim de Revolta de Itapuã, Rebelião de Itapuã, porque esse grupo ele vem até aqui a região de Itapuã e tenta iniciar um motim, uma rebelião, mas essa revolta ela é sufocada, né? Eles atacam pescadores, destroem redes, acabam assassinando inclusive algumas pessoas que moravam por aqui e acabam assassinando também escravos que não queriam se converter ao islamismo, ok? Então, a mão de obra feita por escravos haussás, é importante a gente saber disso, e o projeto arquitetônico, né, que se perdeu com o bombardeio que Salvador vai sofrer em 1912 por conta daquela briga na presidência, né, em que o JJ Seabra estava envolvido. E o que a gente sabe é que o projeto era inspirado no estilo Luís XVI, certo? Falando sobre a estrutura do teatro, que é interessantíssimo a gente ver aqui no programa, a gente vai iniciar aqui, a gente vai iniciar por dentro do teatro, né? O teatro foi feito de jacarandá, né? Madeira resistentíssima. Os assentos eles mediam entre 49 a 50 centímetros de largura e a distância de 17 centímetros entre uma cadeira e outra. Tá? Tinha uma excelente acústica, né? A estética também era muito elogiada. A entrada principal contava com duas salas anexas. A sala da esquerda com um terraço, né? E a vista para o mar. Esse terraço aí também dando ali na ladeira da montanha, tá? Da onde foi que eu tirei esse registro aqui da estrutura? De uma entrevista com o Filinto Santoro, perdão, Filinto Santoro. Filinto Santoro, ele foi, digamos assim, contratado para poder fazer a reforma do Teatro São João, que a gente vai chegar lá. São vários relatos em jornais, que eu busquei em arquivos digitais, infelizmente, somente tive essa fonte para poder fazer essa pesquisa mais apurada. E existe uma entrevista dele com o jornal, se eu não estiver enganado, Diário de Notícias, mas eu vou colocar aí embaixo do link toda a fonte, certo? E ele fala o seguinte, que ele iria reformar todo o teatro, principalmente a parte interna e as salas. Nessa entrevista ele mete o pau na arquitetura, né? Ele chama de uma arquitetura atrasada, que precisaria se modernizar para seguir os padrões de teatros europeus. E ele fala da fachada, que também vai modificar a fachada. E ele faz uma revelação interessante nessa entrevista, porque ele fala que com a reforma o teatro iria diminuir e muito provavelmente iriam caber 1.000 pessoas. Existe relatos de que o teatro a carga dele era de 800, algumas pessoas falam em 2.000, porém com essa entrevista do Filinto, a gente chega à conclusão de que na verdade caberiam então 2.000 pessoas, porque ele fala da reforma que iria diminuir, né, e diminuindo caberiam 1.000 pessoas. Mas vamos lá, o que é que ele relata mais do que seria reformado, que a gente pode destacar aqui como estrutura? Tinha uma escada central que ia ser substituída por 3 escadas. O primeiro pavimento, existiam 3 salas acompanhando o espaço térreo, né, que tinha a entrada e as 2 salas em anexo, como a gente já viu aqui. E ele queria tirar as 3 salas e colocar um salão só. As escadas circulares, né, que ficam aí, dá para perceber por algumas fotos e ilustrações do próprio teatro,
Essas escadas circulares aí entre as filas dos camarotes, ele ia substituí-las por escadas retas, para evitar acidentes e modernizar. A curva da sala, né, de espetáculos era circular e ele relata, né, que iria ser transformada para comprimento igual ao diâmetro, acrescida aí de mais um terço ou um quarto. E o palco seria diminuído para 16,80 metros e 12,50 de diâmetro. A coluna seria mais robusta, né? A coluna que sustentava o teatro seria mais robusta. Os camarotes iriam ser reformados ao estilo francês, ou seja, mais decorados do que o que estava. E existia a possibilidade de ter criação de camarins e cômodos. Tá? Ele também fala sobre a necessidade de construir portas para incêndio, saída também para a plateia. E ele, inclusive, nessa entrevista, ele relata a quantidade de incêndios nos teatros europeus e o teatro do Brooklyn, nos Estados Unidos. E ele se mostra preocupado com isso também. E a parte externa seria de uma fachada italiana do período da Renascença. Ok? Então tem aí, a gente tem um esboço de como era o teatro por dentro, apesar das fotos e algumas ilustrações que a gente consegue facilmente fazendo uma pesquisa no Google, né, botando lá imagens, mas narrando tem gente que tem mais facilidade, né, para poder idealizar realmente detalhe por detalhe. Depois vocês podem checar também as fotos, que é interessante. Eu vou colocar inclusive no vídeo para vocês irem acompanhando quando possível. Tá? Então aí a gente começa a relatar o que é que o Teatro São João viu nos anos de existência. Separei aqui em 3 partes, né? Música, peças de teatro e filmes. Tá? E abri um adendo aqui para 3 coisas que eu vou falar logo. Tem mais de 60 apresentações somente nos arquivos digitais dos jornais. Claro que eu não vou falar cada um deles, mas tem 3 que saem, né, da questão de apresentação musical, de peça de teatro e de filmes. Tem um registro lá de uma luta greco-romana no Teatro São João, exibição de quadros e acrobacia, com um acrobata chamado Léo Pool, que, se não tiver enganado, era estadunidense. Então a gente tem esses 3 relatos aí que fogem aos demais. E na parte musical a gente vai ter bailados gregos e espanhóis, tá? Duetos cômicos, orquestras, fados e operetas, tá? Que é uma espécie de mini ópera, digamos assim. E a gente vai ter esses registros lá nos enunciados dos jornais, divulgando as atrações, né, com o nome de artistas e tudo mais, e o dia da semana que iria ocorrer, certo? E a gente tem uma apresentação, que eu falei logo no início, do maestro Fernando Amaral com o professor Tir. Foi uma apresentação do Zigeunerweisen, tá? Do Pablo de Sarasate, o espanhol, que a gente viu, acompanhou aí um trechinho da música na abertura do programa. As peças de teatro tem eu vou falar aqui rapidamente, mas você tem aqui a Latute, ou 35 anos de cativeiro, com a atriz Clécia, a Menina do Chocolate, da Sara Nobre, que inclusive a família Nobre, a Sara Nobre, a Adelina, a família Nobre, ela apresentava bastante peças lá no Teatro São João. Tá? Você vai ter a Feijoada Brasileira, de Raul Pederneiras, e aqui a gente puxa para... Deixa eu fazer só uma observação aqui, pronto. A gente puxa para Chiquinha Gonzaga, né? Aqui, pronto. A gente vai ter Céu com Escritos, Os Velhos Gaiteiros, O Mandarim, tá? De Essa de Queiroz,
apresentado aí por Mário Monteiro. E a gente vai ter algumas peças de revistas. Revistas eram peças com músicas, coreografias, humor, muita dança, enfim. E essas revistas elas começam a se popularizar no Brasil, vem do Rio de Janeiro, né? Estoura no mundo inteiro, claro, e chega ao Brasil através do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vem para Bahia também, para Salvador. E essas revistas elas são alvos de críticas negativas, né? Tem algumas críticas no jornal e em alguns documentos que vocês vão estar acompanhando aí embaixo nas fontes, que fala o seguinte, que virou pornografia, né? Que o teatro se perdeu. Então, algumas críticas negativas surgiram por conta dessas revistas, que eram peças que fugiam um pouquinho do teatro clássico, ok? A gente vai ter uma peça que era de revista chamada Laica, entre aspas aqui, Costumes Luso-Brasileiros. Foi uma das inúmeras revistas que foram apresentadas no Teatro São João. E a gente vai ter uma peça chamada Os Contribuintes, do Dr. Agrário de Menezes, e uma peça chamada Otelo, do João Caetano, que também é conhecido. Sobre Os Contribuintes do Dr. Agrário de Menezes, a gente faz um link para a gente entender a importância do Dr. Agrário de Menezes. O Agrário de Menezes, ele era poeta, jornalista, advogado, foi político, e ele exerceu uma influência muito grande no Teatro São João. Haviam também muitas críticas por parte de telespectadores e também da imprensa de que os artistas falavam errado, que eles não conseguiam representar bem e etc. Né? Então o que o Agrário de Menezes fez? Ele vai criar o Conservatório Dramático da Bahia, que era ligado ao Conservatório Dramático de Lisboa, para poder ajudar os artistas a decorar textos, a falar corretamente a língua portuguesa, a melhorar a postura de palco. Tá? Só que, com o passar do tempo, esse Conservatório Dramático da Bahia vai servir também como uma espécie de censura. Ele vai, inclusive, dar uma revisionada em textos para saber do que se trata a peça. Ele vai se meter, digamos assim, no que tem escrito na peça, né? No que pode ou não ser encenado. Então ele vai acabar servindo ali como um filtro do que iria ser apresentado no Teatro São João. Tá? E o Agrário de Menezes também apresentou peças dele ali, Calabar, por exemplo, né? Além Os Contribuintes, como a gente viu. E o Dr. Agrário de Menezes ele vai falecer dentro do teatro, em 1863, assistindo a uma apresentação. Emocionado, se levanta para bater palmas para uma apresentação de um artista e vai acabar falecendo nos braços da sua esposa, em um dos camarotes em que ele estava assistindo a peça. Tá? Então, em 1863, ele vem a falecer dentro do próprio teatro. Vai existir também uma lei, né, de 1857, que vai servir como auxílio para censurar, entre aspas, algumas peças que iriam ser apresentadas ali. E a gente vai ter também algumas apresentações importantes, como uma apresentação que ocorreu da Sociedade Democrática da Classe Caixeiral, em 1878, ainda no século XIX. Essa Sociedade Democrática da Classe Caixeiral, ela foi criada para poder dar suporte aos caixeiros. Bom, o que tem de diferente, né? Existia, por exemplo, a Montepio, que era uma outra sociedade ligada à classe caixeiral, mas o que tem de diferente a Sociedade Democrática das outras que existiam aqui? A Sociedade Democrática da Classe Caixeiral aceitava estrangeiros. Tá? As outras, me parece que não. Funcionava como uma espécie de sindicato, além de aceitar estrangeiros.
Eles aceitavam também que qualquer membro pudesse professar a fé que quisesse. E existia ali também algumas exigências. Por exemplo, os filiados eles tinham que ter boa conduta, tá? Bons costumes. E eles ministravam cursos também para ajudar aos caixeiros. Acontece que a profissão de caixeiro ela é bem vasta. As funções eram bem vastas, porque o caixeiro podia ser tanto o cara que controlava ali um balanço comercial, que fazia compras, fazia entregas, como também podia ser a pessoa que varria, que limpava o local. Então é bem genérico, né? Se a gente parar para poder tentar classificar qual era o ofício realmente do caixeiro, a gente vai ter uma certa dificuldade, inclusive, de padronizar isso. Mas esses caixeiros, eles recebiam, por exemplo, aulas de português, aulas de economia, tudo que pudesse auxiliar a esses trabalhadores na função deles, nas funções, né? Já que tem mais de uma, o cara podia lavar, podia controlar, fazer balanço, enfim. Então, esses cursos eles visavam melhorar a performance profissional desses caixeiros. E eles pretendiam levantar fundos para poder ajudar também, né, esses caixeiros em despesas. E eles também pagavam enterros, tá? Eles pagavam enterros. E essa apresentação deles no Teatro São João, ela teve declamações de poemas, poesias, teve discursos, né? E está registrado, tem um jornal somente da própria Sociedade Democrática da Classe Caixeiral, demonstrando ali como foi mais ou menos esse episódio. E a gente vai ter também duas figuras super ilustres, que a gente não podia deixar de falar aqui, né? Que a primeira é Castro Alves, que dispensa comentários. Castro Alves se apresenta no Teatro São João com a peça Gonzaga, e no relato do próprio Castro Alves, a última entrevista que ele deu, ele narra como é que foi aquela apresentação, que ele ficou super emocionado. E de ato em ato da peça, o pessoal chamava ele para poder ovacioná-lo, carregaram ele no palco, enfim. Foi ovacionado e ele foi carregado do teatro até a casa dele. Ele conta isso nessa entrevista. Tá? Então, teve essa apresentação do Castro Alves e teve uma apresentação também do Rui Barbosa, em 1888, em um certo discurso, né, que ele fez para o pessoal lá, chamado Aos Abolicionistas Baianos, em 1888, em que ele também foi ovacionado, enfim. Então a gente tem essas duas grandes apresentações. Temos a apresentação também do Carlos Gomes no teatro com o Guarani. E são essas três figuras, acho que é as mais importantes. Tem o do Xisto, como eu pude esquecer? Xisto, Bahia também apresentava lá, né, com o Lundu. Lundu que inclusive depois foi proibido de ser apresentado no teatro, tá? Um Lundu que era uma música ligada às tradições africanas e que a elite estava enamorando, né, o Lundu. Porém, havia uma preocupação aí para não baixar, entre aspas, o nível das apresentações no teatro, bem entre aspas, né? Porque o lundu com o machixe vai acabar gerando o nosso samba. Então, a gente tem essas apresentações ilustres e a gente vai ter também uma mudança no cenário do teatro. Coincidentemente ou não, em 1898 é instalado um projetor no teatro
para poder apresentar alguns filmes, né? Então, antes de falar mais sobre isso, eu vou destacar aqui alguns filmes que temos aqui nos jornais, que é A Grande Guerra Europeia, né, da produtora Audax Film. Esse filme foi passado em 1915 ou 16 e ele é interessante porque tem uma nota no jornal que fala o seguinte, que 4 pessoas, né, da produtora foram enviadas para a guerra para poder fazer as filmagens e apenas 2 retornaram com vida com rolos de filmes. As outras 2 morreram por lá. E assim, em um ano, né? A Primeira Guerra ela eclode em 1914, vai até 1918, e em 1915 e 16 nós já tínhamos aqui no Teatro São João a oportunidade de ver algumas cenas de algumas batalhas da Primeira Guerra, tá? A gente vai ter também o Romance de Madalena, a gente vai ter o Reposteiro Verde, do Júlio Dantas, vai ter Quem Tem Vida Ama, da Mabel Normand, e é isso, tá? Para não estender muito. O que é interessante no cinema dentro do teatro, né? Nessa apresentação desses filmes? Como eu falei antes, coincidentemente ou não, a partir do finalzinho do século XIX, já no início do XX, a gente vai ter várias críticas em relação ao estado do teatro, como se ele tivesse ficado abandonado, né? Abandonado tanto pelo público, de uma certa forma, como abandonado pelo empresário que aparece em vários, na verdade, uns 3 ou 4 notas em jornais, do empresário chamado Rubem Guimarães, né? O próprio jornal ele se posiciona contra a figura do Rubem Guimarães, falando que o Rubem Guimarães ele tinha uma ligação que ninguém entendia direito com o então governador JJ Seabra, e que o mesmo, né, o Rubem Guimarães, ele enchia o peito para falar que tinha uma relação de amizade, que não pagava nada, enfim. E eu vou colocar as fotos também nos vídeos para vocês irem acompanhando. Vai ter alguns relatos desses aí do que eu estou te falando do Rubem Guimarães. E foi levantada a suspeita, né? Que tipo de relação é essa que esse empresário tem com o governador? E por que o teatro anda abandonado, né? A gente vai ter um relato também, não nos jornais, mas em um artigo, que eu também vou colocar aí como fonte, falando que, na verdade, o Rubem Guimarães ele já pegou o teatro em um estado meio complicado e se agrava enquanto ele estava à frente. Certo é que, nesse mesmo período, a gente vai ter também o surgimento de novos teatros e cine-teatros, tá? Então parece que o Teatro São João ele ganha concorrência. Me parece que o grande barato agora para o povo baiano é assistir filmes. E como o teatro ele vai sendo abandonado, o público ele vai se dispersando nos novos teatros que vão surgindo, tá? Então a gente tem essa similaridade aí, essa coincidência ou não. Isso aí merece um estudo mais aprofundado. Eu não me aprofundei muito nisso, para falar a verdade, mas eu pude perceber isso, que ao mesmo tempo que a gente tinha anúncios de filmes, né, no Teatro São João, a gente também tinha relatos de que o teatro estava abandonado, estava sujo e mal administrado. E aí, no início do século XX, surge também a vontade de demolir o teatro, tá? Fato que não ocorre. E surge também a presença do Filinto Santoro, que era o engenheiro ou arquiteto, não me recordo agora da formação dele, mas seria o responsável por fazer a reforma no teatro, que a gente viu aqui logo no início, né? A parte interna, a parte externa também, com a fachada italiana. Ele tinha a ideia de colocar a fachada italiana, né? Estilo da Renascença, mas muito provavelmente pelo custo que sairia,
a reforma ela foi abortada. A reforma não ocorre e o teatro vem a incendiar no ano de 1923, ficando seus escombros por alguns anos e em seguida é construída a Secretaria de Agricultura da Bahia. E aí é o fim do gigante, né? O gigante que veio do início ali do século XIX com orquestras, bailes gregos, espanhóis, peças de teatro com figuras ilustres, que presenciou tudo isso, né? Presenciou a figura do Rui Barbosa, com seus discursos no camarote, inclusive, do próprio Agrário de Menezes, do próprio Castro Alves, claro, tá? O Carlos Gomes, enfim, inúmeros artistas, fora os filmes que foram lá passados, esse gigante ele desmorona, né, por conta do incêndio. Em relação ao incêndio, até hoje não foi bem explicado. A gente sabe do interesse de demolir o teatro e, de repente, alguns anos depois, ocorre um incêndio de madrugada. Algumas pessoas acham que foi por motivo político. Vale lembrar o desejo do Seabra de modernizar Salvador, né? Bondes, ruas urbanizadas. Tem, tem uma peça aí que a gente precisa pesquisar melhor para ver se acha alguma coisa para realmente entender o que foi que aconteceu, né? Houve um incêndio, se foi um incêndio criminoso ou não, mas o fato é que depois do incêndio, dos escombros do teatro surgiu a Secretaria de Agricultura da Bahia e anos mais tarde o Palácio dos Esportes, uma Federação Baiana de Futebol. Então é isso, gente. Eu fiz um breve relato, tinha muito mais coisa para poder a gente se debruçar. O Teatro São João ainda é carente de estudos, né? Você tem alguns vídeos no YouTube, mas vídeos curtos que fala sobre teatro. Eu espero ter ajudado aí com algumas informações que talvez vocês não sabiam, ou se sabiam, não estava juntado, né, como um especial, como um programa dedicado ao próprio Teatro São João. E esse foi mais um episódio do Salvador do Passado. Então, até a próxima. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal, que sempre de semana em semana vai ter alguma novidade, ok? Um abraço.